Estamos de volta com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre a execução penal. Eu recebo aqui no estúdio a doutora Fátima Trimulé, que é advogada aqui na comarca de São João del Rei. Doutora Fátima, no bloco anterior nós falávamos dessa dificuldade do sistema carcerário brasileiro. E às vezes é uma realidade que não, apesar de eu achar que ela bate à porta de todos nós, porque eu costumo dizer com os meus clientes assim, às vezes a pessoa acabou de ser presa, a família fica desesperada, né? Aí eu chego lá e falo assim, gente, seu vizinho, seu conhecido, todo mundo já teve algum problema com justiça, algum problema criminal. Só que ninguém chega para você e se apresenta assim, prazer, eu já fui condenado e você. Não existe isso, né? Isso ainda é um estigma na nossa sociedade. Mas os estabelecimentos para cumprimento, para essa execução penal, é só cadeia, é só presídio ou existe alguma outra coisa além disso? Bom, existe, pela lei de execução penal, né, nosso ordenamento jurídico, diversos tipos de estabelecimentos. Tem a penitenciária, que já é normalmente para presos condenados, tá? Tem a colônia agrícola, casa do albergado, tem também centro de observação, hospital de custódia e, no caso de pessoas que têm problemas psiquiátricos, né, que ele está cumprindo uma medida de segurança, mas em tese ele está em cumprimento de pena, né? Cadeia pública para cidades com capacidade menor, né? E nós aqui temos, né, um grande avanço, que é o sistema PAC, que é um sistema, né, nem chamo de regime prisional, porque a PAC é um sistema inovador que foi instituído pelo Dr. Mário Ottoboni, que foi um guerreiro, né, um lutador na busca dessa concretização desse sistema, onde, em tese, todos os regimes fechados, semiabertos, ficam naquela instituição, mas sendo capacitados para retornar para a sociedade de maneira diferente. Não existem agentes penitenciários, não existe arma. As regras são regras que já vêm pré-estabelecidas pelo sistema PAC, né? O conselho também são reeducandos que fazem parte desse conselho. É uma maravilha, digamos, de cumprimento de pena com humanização, né? Temos aqui em São João del Rei um exemplo que é para ser seguido no Brasil inteiro, né? Em Minas Gerais, a primeira instalação de APAC foi em Itaúna, né? E ele está se espalhando. O custo para o Estado é praticamente 1/4 do valor de uma cadeia. De uma cadeia, e a pessoa realmente está se ressocializando. Ali não é uma fábrica de criminosos, é a ressocialização, né, do cidadão que devia para a sociedade para que ele saia como alguém melhor. Esse deveria ser o nosso sistema prisional, né? Mas vamos torcer para que a gente consiga ampliar, né, o nosso sistema PAC. Hoje nós temos em São João a PAC masculina e feminina, né? Que é já é um grande ganho, né? Com certeza a própria lei de execução, ela já fala da existência de instalações adequadas para homem e mulher, que nós já temos esse ganho, né? Para aqueles que não conhecem, é um estabelecimento aberto à visitação, é só fazer um agendamento prévio, né? Um cadastro, porque tudo tem que ir regra, né? Precisa ser cumprido algumas regras, mas é um sistema diferenciado, né? Agora, aproveitando essa questão, que aqui na comarca de São João del Rei, a gente tem essa facilidade, como a senhora mesmo colocou, de ter a PAC masculina e a PAC feminina. Com certeza. Mulheres e homens podem cumprir pena no mesmo estabelecimento? Bom, deverá haver. Isso aí está no artigo 1º aliás, no parágrafo 1º do artigo 82 da Lei de Execução Penal. Homens com mais de 60 anos e mulheres deverão ter instalações próprias para, mesmo provisoriamente e após condenação. Mas nada impede que no mesmo conjunto arquitetônico haja separação de espaço para um e outro, né? Porque tem cidades que existe isso ainda. Mas São João del Rei, que é um privilegiado, né? As mulheres, os homens com mais idade,
hoje estão buscando levar para a PAC, né? Mas tudo depois de uma análise individualizada, não é regra. No direito não existe regra, a gente não cumpre regra geral, né? Tudo tem que ser estudado caso a caso, de acordo com a condição individualizada daquele reeducando. Agora, doutora Fátima, estamos falando aqui de separação entre homens e mulheres. E adolescentes e crianças, porque esses também, às vezes, cometem crimes. Como é que fica essa situação? Na realidade, existe, inclusive, né, o ECA, que é quem normatiza como deverá ser cumprido. Primeiro, o infrator com menos de 18 anos, não fala-se que ele praticou um crime, ele praticou um ato infracional. Né? Ele é um menor infrator. Ele não vai ser preso, ele vai ser internado, né? Internação. O provisório, mesmo a internação provisória, ela não poderá ocorrer no sistema prisional comum. Tá? A autoridade judiciária, que é o juiz da vara da infância e juventude da comarca, tem uma vara especializada, pela lei, pelo ECA, ele tem 5 dias para já encaminhar esse menor infrator para uma instituição adequada, sob pena de não estar cumprindo a lei e passar para o procedimento que for conveniente junto ao judiciário. Mas ele tem prazo, inclusive, para que essa internação provisória já ocorra diretamente para um local apropriado, que seria um centro de internação, chamado centro de internação, centro socioeducativo. Né? Então, ele não cumpre pena, ele cumpre medida socioeducativa, que poderá ser de internação, né, de liberdade assistida e demais que forem convenientes, acompanhando. Primeiro, já é específico do menor, o ECA. O ECA é o livro de bolso daquele que estiver trabalhando dentro da vara da infância e juventude. Né? É especializado. Isso. Agora, doutora Fátima, a pessoa que foi condenada e é encaminhada para um estabelecimento prisional, casa do albergado, o que for, essa pessoa ela tem direito de escolher onde ela quer cumprir a pena dela? Veja bem, em princípio, o processo ele vai transcorrer no local do fato. Onde praticou o crime? Qual a comarca? Então, provisoriamente, ele já vai ter que cumprir até que ele tenha a sentença, a não ser casos especiais, no local do fato, na comarca do fato. Transitada a sentença para iniciar o cumprimento da pena, em tese disse que o reeducando teria o direito de cumprir essa pena próximo de seus familiares. Esse é o entendimento do direito que ele tem. Só que esse direito está condicionado a alguns requisitos. Exemplo, proximidade da família, está próxima de uma comarca que há condições de cumprimento da pena, vaga naquele estabelecimento prisional, o juiz da execução penal, que é a autoridade máxima que vai aceitar ou não a critério dele, ele pode entender, não, eu não vou receber porque eu não tenho estrutura, né? Eu não vou receber porque eu não tenho condição. Eu tentei mandar um daqui, que era de outra cidade, para a cidade dele, eu não consegui. E ele fica, às vezes, com dificuldade. É claro que é sempre o trabalho do advogado. Ele tem que ser eficaz na busca dos direitos do cliente dele, né? Muitas das vezes ele pode perceber que realmente o sistema não está dando condição e outras vezes ele entender que existe alguma condição. Ele vai buscar, né, primeiramente, verificar disponibilidade de vaga, né, toda uma documentação. E o candidato à transferência, né, o reeducando, ele tem que ter uma conduta também, conduta carcerária, porque para qualquer análise de direito dele, primeiro ponto, conduta carcerária. Conduta carcerária. Então, eu chego a dizer o seguinte, que ele entra mais ou menos e ele tem que sair santo. Tem que se reintegrar. Ele tem que se reintegrar, com certeza.
Bom, nós vamos para um breve intervalo e se você tem dúvidas sobre esse tema, execução penal, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande mensagem de texto ou WhatsApp para o celular 9972-1640. Voltamos já, não saia daí.